No caso lá desse julgamento do Alan e do Ícaro, quando saiu a pena, você foi lá próximo deles, né? E meio que acalentou, né, os dois acusados. Tu ficou com essa sensação de que a justiça não foi feita? Como é que foi a tua... O que tu entende do final de tudo, do que aconteceu? Eu não fiquei com a sensação. Eu tenho absoluta certeza que não foi feita, né? O Alan e o Ícaro, né, eu não tenho autonomia e autoridade para falar em nome do Ícaro, mas eles não têm culpa, né, da letra da lei. A letra da lei ela não foi feita por eles. Então, se a lei diz aquilo, que a pena é daquele jeito, ela tem que ser cumprida na íntegra, para tanto que foi para todos os outros, da mesma forma que foi para todos os outros, como para eles. Eles têm os mesmos direitos que qualquer um que comete o mesmo crime, né, no caso, que o Ícaro, nesse caso. Porque o Alan não cometeu qualquer crime. Então, assim, é difícil você falar. Eu não acho nada. Eu tenho absoluta certeza, entendeu? E as pessoas, a população, elas querem sangue, né? Quando elas veem aquilo ali, são comovidas pelaquela situação, pena de morte é que você mais lê, prisão perpétua. Mas as coisas não são bem assim, né? Existe todo um estudo, existe toda uma doutrina, né? Existe toda uma jurisprudência trabalhada para cima daquele crime. Né? Então, a gente vem de longas histórias. Né? Então, eles tiveram realmente uma pena. Né? Primeiro, que o Alan teve uma pena completamente fora da realidade dele, né? Porque nem crime ele cometeu. Ali ficou completamente comprovado. Né? E o Ícaro, ele pegou uma pena maior. Eu acredito até que a votação do jurado foi muito baseada em cima de uma vingança no Ícaro, porque se o Alan tivesse sido absolvido, o Ícaro automaticamente ele ia para um homicídio culposo, que não tem intenção de matar. Né? Então, eu acredito que a intenção de não abrandar a pena do Ícaro, colocar o Alan nesse contexto. Perfeito. Quando o Efraim veio aqui, eu pedi que ele me contasse como é que foram como é que se deu a cronologia dos acontecimentos. E ele foi lá e explicou a tese dele, de que estavam os dois na balada, e aí quase num sentido de provar a masculinidade, saíram num racha, aquela tese. Para ti, se tu puder falar sobre isso, como é que aconteceram os fatos? Primeiro, para esclarecer, tu é advogada do Alan e do Ícaro ou só Não, do... sou somente Só advogada do Alan. Alan. Perfeito. Então vamos falar como é que foi a cronologia para ti, como é que se deram os fatos. Eu vou te falar de vídeos, porque eu não gosto de falar do que eu acho, do que eu acredito que falaram. Eu estou te falando de fatos claramente comprovados através de vídeos. Né? Perfeito. Eles estavam na mesma festa, porém, a priori foi comprovado que o Alan não estava bebendo. Né? Primeiro, ele foi indiciado até por embriaguez no volante. Nem beber, ele bebeu. Foi comprovado, inclusive, por mim, né? Através de todo um contexto, quando você vai mostrando, através de testemunhas, etc. Familiar também. Não, e foi todas as testemunhas, inclusive as testemunhas que falaram que o Ícaro estava assim, bebendo, que as mesmas testemunhas disseram que o Alan não viu o Alan bebendo, viu o Alan, inclusive era um amigo da rodada, né? Então, as testemunhas foram muito claras, não estavam mentindo, tanto que não foram... muitas eram só do Ícaro, e nem para o Ícaro balançaram. Então, não seria para o Alan, né, que eu puxar sardinha. E... Pode virar, por gentileza, um Claro. pouco mais do microfone. Só. Então, Isso. retiraram, já foi retirado aí o 308. Que seria O 306, exatamente, embriaguez no volante. Mas já tinha sido jogado na mídia, né, que eram dois playboys fazendo racha, embriagados, depois que saíram de uma festa. Até hoje as pessoas pensam isso.
E por isso que as pessoas querem vingança, né? Porque foi pura irresponsabilidade, os dois mereciam. Tá bom. Depois que foi retirado, foi colocado até que o Alan estava andando com um carro adulterado, e que o objeto que estava no carro dele trazia mais velocidade. Depois foi comprovado, através de perícia, que aquele carro apenas era para filtrar a gasolina, para economizar. Porque o que foi preso na casa dele, né, totalmente diferente do que estava no carro. Inclusive, a própria perícia informou que o que foi preso lá na casa dele, primeiro, ela nunca foi usada. Ela era novinha. Foram encontrados, então, acessórios de tuning. Era para tunar o carro, deixar o carro diferente. Nem mais ou menos isso. Mas aí o que estava instalado, tu conseguiu comprovar de que ele não alterava a potência do carro. Foi comprovado. Não é isso? E, além disso, o que estava lá, que o delegado, né, colocou como indiciou pelo 298, inciso 6º, foi comprovado através da perícia que nunca havia sido nem usado. E ainda coloquei, né, a nota fiscal nos autos que aquele objeto ele chegou 12 dias depois do acidente. Era impossível ter sido colocado. Até então, já havia sido espalhado mais essa mentira, né? Outra situação. Colocaram também que o Alan se omitiu, saiu do local e fugiu para se esquivar da aplicação da lei penal. São mais 2 artigos: omissão de socorro e fugir para se esquivar da aplicação da lei penal. Eu comprovei através de um vídeo que o próprio delegado tinha, que o próprio Ministério Público tinha, mas que não colocaram. Ainda assim, denunciaram e indiciaram. O delegado indiciou e o Ministério Público denunciou. E esse vídeo provava que ele não fugiu do local? Não fugiu do local, então... estava lá, parou, provava tudo, mas eu não entendo qual é a razão de você não trazer a verdade se você tem conhecimento dela. Eu até enxergo como um abuso. Entendeu? Eu ainda estou trabalhando na hipótese de entrar com esse lado. Com esse um recurso baseado no abuso de poder? Não precisa ser de recurso, basta uma denúncia. Entendeu? Entendi. Então, tu está estudando ainda Estou entrar com alguma medida? nessa hipótese. A partir do momento que você tem conhecimento, a sua obrigação de levar a verdade. Perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho para a cronologia. Estavam os dois lá. Então, já foi retirado todos os artigos. Tanto que o Alan ficou apenas com 121. Como se tivesse feito racha e também era como se fosse um coautor do homicídio. Se ele fez o racha, ele assumiu o risco do Ícaro matar. Tá bom. Ele saiu da festa. Os vídeos mostram que os dois saem. Para começar, na hora do estacionamento, que isso não é mostrado em júri, o carro do Alan estava bem aqui, do Ícaro aqui. Os dois, quando saem da festa, não se falam, não se cumprimentam, nada. E assim, estava um no leste, outro no oeste, de distância. O delegado já colocava que eles era primeiro expresso. Depois que viu que eles não conversaram em hipótese nenhuma, começaram a trabalhar que o racha foi tácito. Eles imaginaram que iam fazer um racha e, de repente, fizeram esse racha. Então, o Alan saiu e o Ícaro saiu. O Ícaro saiu bem depois. Minto. O Ícaro saiu, o Alan saiu bem depois. O Ícaro parou, estava vendo se tinha blitz pelo depoimento dele, e o Alan passa dele, normal. Na mesma hora que o Alan passa, o Uber vira, que é um Onix, vira para a esquerda. O Alan passa, a diferença é o quê? O Uber vira para a esquerda, dobra para a direita e sai, é uma quadra. Sai no mesmo caminho, todos. Depois, o Ícaro foi o último a passar. O Alan passa, o Uber estava na frente do Alan, só que antes do Uber, nós tínhamos 2 palio, um prata e um palio branco, porque pelas câmeras que estavam na principal, passava um palio branco, o palio prata, aí vinha o Uber branco, que era o que saía da festa e levava as 2 moças que estavam junto com o Alan e o passageiro do Alan, que era amigo. Depois vinha o Alan, por último vinha o Ícaro. A mesma cronologia.
Desse momento que eles passam todos nessa casa, antes do Horto Florestal, logo após a festa, quando entram na principal, todos os 5 carros chegam juntos na hora do acidente. A única diferença é que, segundos antes do acidente, o Ícaro passa de todos os carros quando ele atropela a Giuliane. Agora, pergunto eu, o Palio estava fazendo racha? O branco? O Palio cinza estava fazendo racha? O Onix, que é um Uber, estava fazendo racha? Então, por que só o Alan e o Ícaro estavam fazendo racha se ele chegou junto com todos os outros carros? Entendi. Então, significa que eles todos estavam andando na mesma velocidade. O único que realmente foi muito rápido foi o Ícaro na hora do acidente, que ele passou ali. Então, ou todos estavam num racha ou não existia racha. Ou não existia racha, isso foi comprovadamente demonstrado através de vídeos. Que todos estavam saindo quase do mesmo local. Quando eles pegaram a principal, estava essa dinâmica. E lá no final, na hora, estava a mesma dinâmica. Perfeito. Agora eu queria discutir um pouco, Elane, essa fala, esse argumento de que existe uma forma de preconceito contra o playboy, a figura do playboy. O preconceito ele não é legítimo, mas a desconfiança de quem é rico ou de quem parece ter dinheiro, ela é uma coisa que nós aprendemos levando pancada, né? O brasileiro, acho que o mundo inteiro sofre com isso, mas o brasileiro ele está acostumado a sofrer abusos de pessoas com maior poder aquisitivo. Então, dado isso, tu consegue fazer alguma reflexão de pô, dá para entender quem tem raiva de gente que tem dinheiro, ou para ti isso não funciona? Não estou dizendo que está certo, claro, mas do ponto de vista de que, tá entendendo como é que funciona na sociedade? Eu vou te falar, eu acredito que as pessoas elas expõem o que está dentro do próprio coração. Todo mundo dá o que tem dentro de si, né? A gente está falando de uma porcentagem de pessoas que vai no Facebook destilar ódio, né? Eu, por exemplo, eu não vou no Facebook destilar ódio. Eu não sou juíza, eu não conheço os fatos de processo nenhum. Por que eu vou lá no Facebook desejar a morte de alguém, desejar a pena de morte? Eu sei que vai ter o devido processo legal e a pessoa vai pagar no momento certo, se ela for culpada. Então, claro que existe, sim, a situação a falta de instrução, né? De instrução mesmo, de estudo, né? Isso daí também, a falta de conhecimento, o desconhecimento em si, ela faz com que as pessoas elas não entendam, né, de uma forma mais ampla, né, as coisas, a dinâmica das coisas. O que é implantado, as pessoas que não têm um certo grau de inteligência, elas comprem, né? Outras situações, a família, né, daquela pessoa que foi vítima, ela se une normalmente, né, a outro bocado de gente destila ódio, né, e aquilo ali vai crescendo. Mas, assim, essa situação que você está falando que é social, que não é mais nem só ligada ao caso. A questão social, eu penso que não é só social, eu penso que vai muito da instrução, né, da educação. Falta de conhecimento. Por muito tempo a figura do playboy foi admirada, né? Não sei se tu lembra disso, mas sim, todo mundo queria ser playboy, né? A gente tem o quê? Nós temos um exemplo do nosso antigo, a figura pública, né, Zezinho Kennedy. Era uma pessoa admirada, mas é incrível como as pessoas hoje, quando vê uma pessoa que tem dinheiro, elas querem massacrar, colocar ali naquele meio para tirar algum tipo de proveito naquela situação. Eu fico realmente muito triste. Eu não consigo fazer isso.